A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 35, que diz: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Que verso lindo e maravilhoso que Jesus declara que nós podemos ser parte da sua família se nós o fazermos a vontade de Deus. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Muito bem, que nós possamos fazer ou fizer a vontade de Deus. Como é importante fazer a vontade de Deus. Vamos falar no dia de hoje um pouco sobre a vontade de Deus. Primeiro aqui nós temos fizer a vontade de Deus. Como é importante fazer ou fizer a vontade de Deus. Atos capítulo 3, verso 36, diz: porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus. Que nós possamos andar conforme a vontade de Deus no seu tempo, servindo conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Conforme a vontade de Deus. Fizer a vontade de Deus conforme a vontade de Deus. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 10. Nós vamos ler assim nessa carta de Paulo aos Romanos 1:10. Pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. As coisas têm que ser feitas pela vontade de Deus. Fizer a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, pela vontade de Deus. Ainda em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, lemos assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é sempre perfeita para a nossa vida. Fizer a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, pela vontade de Deus, perfeita vontade de Deus. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 4, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 4, o apóstolo fala o seguinte, leiamos: o qual deu-se a si mesmo, falando de Jesus, por nosso pecado, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Segundo a vontade de Deus. As coisas têm que ser segundo a vontade de Deus. Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus. Fizer a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, pela vontade de Deus, perfeita vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. E na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso de número 6, lemos assim, Efésios 6, está escrito: não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Devemos fazer a vontade de Deus de coração, fazendo de coração a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3,
Vamos ler o que é a vontade de Deus. Diz assim, a 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Fizer a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, pela vontade de Deus, perfeita vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 36. Hebreus 10, verso 36, lemos assim nessa carta. Está escrito, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Alcança a promessa quem tem feito a vontade de Deus. Fizer a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, pela vontade de Deus, perfeita vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, feito a vontade de Deus. Vamos para a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 15. 1 Pedro 2,15 diz, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca dos homens, a ignorância dos homens loucos. A ignorância dos homens loucos. Assim é a vontade de Deus. Ainda em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, lemos o seguinte, 1 Pedro 3,16. Porque é melhor que padeceis fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer. Se a vontade de Deus assim quer. Então temos aqui, se a vontade de Deus, fizer a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, pela vontade de Deus, perfeita vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus, feita a vontade de Deus, assim é a vontade de Deus, se a vontade de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo de número 17, lemos, e o mundo passa, e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Portanto, fizer a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, pela vontade de Deus, perfeita vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus, feito a vontade de Deus, assim é a vontade de Deus, se a vontade de Deus, faz a vontade de Deus. E finalmente, Colossenses capítulo 4, versículo 12, lemos, saudai-vos, Epáfra, que é dos vós servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus. Firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Que possamos fazer toda a vontade de Deus. Olha só, a vontade de Deus. Fizer a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, pela vontade de Deus, perfeita a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus, feito a vontade de Deus, assim é a vontade de Deus, se a vontade de Deus, faz a vontade de Deus, toda a vontade de Deus. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini,
subscreva. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.